Olá, queridos irmãos, sejam muito bem-vindos para mais um culto do Evangelho no Lar, que é a nossa reunião semanal, lembrando que deve sempre ser feita no mesmo dia, no mesmo horário da semana, que a gente escolha um local mais livre de distrações e outros barulhos, colocando o celular à distância no modo silencioso e uma garrafinha com água destampada em alguns copos, que essa água é fluidificada pelas entidades espirituais e depois a gente toma no final da reunião. Nós vamos hoje ver o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, itens 1 a 5. E também a mensagem Colher e Garganta, o Espírito de Verdade, mensagem 15, do livro de Chico Xavier e Valdo Vieira. Vou começar então com umas leituras iniciais, para que a gente possa apaziguar o ambiente, começar a focalizar os nossos pensamentos para a reunião, deixando de lado as preocupações nesse momento. Eu estou lendo aqui primeiro o livro Pétalas, de Adeilson Salles, falando sobre obediência. Obediência é submeter-se de forma mansa e pacífica ao que a lei natural nos impõe. A obediência é o consentimento da razão. A inteligência se curva docemente ao apelo das leis naturais. Existem situações em que a limitação humana fica clara e patente, e nesses momentos a razão deve se curvar. A rebeldia ante situações promovidas pela providência divina para o progresso do espírito só retarda a solução desejada para as dificuldades. Um pai, quando mantém sua opinião firme em detrimento do desejo do filho, não age assim para punir, mas sim para educar. Agora, do livro Minutos de Sabedoria, de Torres Pastorino, nós temos a mensagem 137. O céu está dentro de você. Aprenda a viver no paraíso. Não é preciso morrer para ir para o céu, não. Nós criamos em nós os infernos de tristeza e angústia. Então aprenda a criar o paraíso da alegria. Perdoe sempre e siga adiante, evitando aborrecer-se. Não dê importância ao que dizem de você. Deixe que sua alegria brote do íntimo de seu coração bom e generoso. Pai amado, amado Mestre Jesus, amada Mãe Santíssima, queridos guias espirituais, queridos anjos da guarda, nossos protetores, sejam todos muito bem-vindos na nossa reunião no lar, pedindo às entidades espirituais que possam atender aqueles irmãozinhos necessitados de esclarecimento, de acolhimento, que possam fluidificar o nosso ambiente do lar, trazendo equilíbrio, paz, que possa dar proteção à nossa casa, saúde e harmonia a todos aqueles que moram, que vêm trabalhar ou visitar a nossa casa. Amado Pai, permita que possamos refletir sobre as mensagens, aplicando no dia a dia e recebendo-as no coração. Obrigada, Pai, que assim seja. Bom, vamos ler o capítulo 9 do Evangelho, que é Bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos. Vamos dos itens 1 a 5. Bem-aventurados aqueles que são mansos, porque possuirão a terra. Mateus, capítulo 5, item 4. 2. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus, capítulo 5, item 9. 3. Aprendestes o que foi dito aos antigos. Não matarás. Todo aquele que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Porém, eu vos digo que aquele que se encolerizar contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. Que aquele que disser a seu irmão, raca, merecerá ser condenado pelo conselho. E aquele que lhe disser, és louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Mateus, capítulo 5, itens 21 e 22. Número 4. Por esses ensinamentos morais, Jesus estabeleceu
como lei a doçura, a moderação, a mansidão, a afabilidade e a paciência. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e até mesmo qualquer expressão descortês para com nossos semelhantes. Raca era entre os hebreus um termo de desprezo que significava homem de má conduta e era pronunciado cuspindo-se e virando-se o rosto. Ele vai ainda mais longe, visto que ameaça lançar ao fogo do inferno aquele que disser ao seu irmão: és louco. É evidente que nessa, como em qualquer situação, a intenção agrava ou atenua a falta. Mas por que uma simples palavra pode ser tão grave e suficiente para merecer uma reprovação tão severa? É que toda palavra que ofenda é a expressão de um sentimento contrário à lei de amor e de caridade, que deve estabelecer as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união, que é um insulto à benevolência recíproca e à fraternidade, que alimenta o ódio e o rancor. Enfim, que depois da humildade perante Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. Número 5. Mas como entender o significado dessas palavras? Bem-aventurados aqueles que são mansos, porque possuirão a terra. Se Jesus havia recomendado renunciar aos bens desse mundo e prometia os do céu. O homem, enquanto aguarda os bens do céu, tem necessidade dos da terra para viver. O que Jesus recomenda é que não se dê aos bens da terra mais importância do que aos do céu. Por essas palavras, Jesus quis dizer que até agora os bens da terra foram um privilégio exclusivo dos quais os violentos se apossaram em prejuízos daqueles que são mansos e pacíficos, que frequentemente estes não têm o necessário, enquanto os outros têm excesso. Promete Jesus que a justiça lhes será feita assim na terra como no céu, porque eles serão chamados filhos de Deus. Quando a lei do amor e da caridade for a lei da humanidade, não havendo mais egoísmo, o fraco e o pacífico não serão mais explorados nem esmagados pelo forte e pelo violento. Assim será a terra quando, de acordo com a lei do progresso e a promessa de Jesus, ela se tornar um mundo feliz em razão do afastamento dos maus. Temos também a mensagem número 15 do Espírito de Verdade, chamado Colher e Garganta, E diz o seguinte: imaginemos a língua como sendo a colher do sentimento. Mentalizemos o ouvido por garganta da alma. Tudo que falamos é ingrediente para a digestão espiritual. Bondade é pão invisível, gentileza é água pura, otimismo é reconstituinte, consolação é analgésico, esclarecimento construtivo é vitamina mental, paciência é antitóxico, perdão é cirurgia reajustante, queixa é vinagre, censura é pimenta, crueldade é veneno, calúnia é corrosivo, conversa inútil é excedente enfermiço. Maledicência é comida deteriorada. Falando, edificando. Falando, destruímos. Falando, ferimos. Falando, medicamos. Falando, curamos. Disse o Divino Mestre: bem-aventurados os pacificadores. Usemos para com os outros o alimento da paz, porque, estendendo paz aos outros, asseguramos paz a nós mesmos. E com a paz conseguiremos possuir espaço e tempo terrestres em dimensões maiores para que aprendamos e possamos realmente servir. O Espírito da Verdade pelos médiuns Chico Xavier e Valdo Vieira. Pelo que a gente vê desse trecho do Evangelho, a gente vê o exemplo de Jesus. Jesus sempre pregou a mansuetude, que as pessoas fossem mansas e pacíficas. Sempre foi contra a violência. E sempre nas suas parábolas falava sobre isso, para que a gente não julgasse o outro e nem usasse de palavras ofensivas, porque o próprio Evangelho está falando que isso vai contra a própria lei de caridade.
E quando nós nos colocamos como filhos de Deus e tendo assim humildade de nos colocar no lugar de serviço a Deus e entendendo que todos nós somos irmãos e todos nós somos filhos de Deus e somos falíveis porque estamos evoluindo passo a passo, nós também cometemos erros. E assim mesmo, a gente gostaria de ser perdoado pelos nossos erros, né? Nós gostaríamos de ter uma compreensão, às vezes, dos nossos limites. Então, essa compreensão, ela é a mansuetude, esse entendimento. Ao invés de apontar o dedo para o outro e falar dos defeitos, ou mesmo usar de violência, isso não leva a nada, isso é contrário às leis de Deus, é próprio espírito de fraternidade, né? Somos todos irmãos. Então Jesus sempre dizia e punia aí com veemência, né? Porque as palavras, para serem entendidas, elas precisavam de uma certa maneira impressionar um pouco, né? Então falava de lançar o fogo eterno, aquele que falasse que o irmão é louco, tudo nesse sentido de reprovação. Porque se nós queremos evoluir, nós precisamos escolher entre o certo e o errado. E a compreensão do próximo é uma forma de escolher o caminho certo. Por outro lado, pensando nisso, quando o ser humano coíbe em si o instinto de violência, na verdade, de insatisfação, e ele consegue ir ao Pai e pedir o esclarecimento, esse esclarecimento vem. Quando ele é violento, na realidade, quantas guerras nós já passamos, a humanidade já passou, quantas mortes já ocorreram que podiam ser evitadas se o ser humano começasse a preservar dentro de si essa pacificidade, essa mansuetude. Então, isso é, inclusive, um ensinamento que ele visa a preservação do ser humano, da vida. O não matarás também, não usarás da violência, seja uma violência física, seja uma violência corporal, seja uma violência moral à pessoa, né? Então Jesus sempre foi contra essas atitudes e sempre pregou, porque com a humildade e com essa pacificidade, o que acontece? As pessoas são mais resilientes, elas conseguem servir melhor a Deus, elas conseguem entender. Para isso, elas se voltam a Deus. E nos momentos em que elas possam sentir revolta com uma situação, ao invés de se revoltar contra aquele ofensor, elas devem pedir uma explicação a Deus. Elas devem tentar conversar e conciliar-se com aquele suposto inimigo, para tentar evitar essas formas todas de violência. Nós, no nosso dia a dia, quando podemos conversar com calma, apesar de às vezes um juízo mal feito ou apressado, ao invés de usar uma violência, ao invés de ofender uma pessoa, se nós podemos conversar, dialogar e entender o outro lado, quanto a gente não ganha, né, nesse tipo de atitude. Então, para tudo, a ideia da colher e a garganta também é falando sobre isso, né? Da nossa língua, né? Deve sair as palavras construtivas, o bem, né? Não deve, a nossa alma deve escutar, né? A nossa garganta, no sentido de ser a protagonista sempre de bons conselhos, de boas palavras, e os nossos pensamentos também, de bom juízo, enfim, tudo no sentido da paz, da mansuetude, da tranquilidade, da reflexão e até mesmo, se for o caso, do perdão, né? Bom, então, após essas reflexões, que nós possamos ser pacíficos, mansos de coração, pacíficos em nossos pensamentos, em nossas atitudes, agindo da forma correta, sem violência, que possamos utilizar
esses ensinamentos no nosso dia a dia. E assim, passando para a segunda parte final da nossa reunião, eu venho fazer uma oração pedindo a Deus, a Jesus, a Mãe Santíssima, aos nossos guias queridos, que nos protejam, que protejam a nossa casa, os nossos familiares, que ajudem aqueles que estão enfermos a conseguirem passar com tranquilidade, resiliência por esses momentos, que nos dê forças para que possamos enfrentar situações difíceis, que possamos receber uma resposta para a nossa solução. Pai, não esqueça de nós, Pai. Jesus, olhai por nós, atendei os nossos pedidos, se for a vontade do Pai, ajudai-nos a passar pelas provações de uma maneira mais tranquila, resignada, racional. Querida Mãe Santíssima, rogai por nós, estendei teu manto de luz sobre cada um de seus filhos. Obrigada por tudo, obrigada aos nossos guias espirituais, por toda a proteção, pelos nossos conselhos, que possamos nos afinizar com eles para melhor aproveitarmos toda essa proteção. Obrigada, Pai. Dai-nos uma semana tranquila, com muito amor, e que possamos mandar essas energias recebidas no nosso encontro para todos os cantos do planeta, que elas possam chegar em forma de luz e de bênção a todos aqueles que sofrem, sejam na solidão, sejam nos hospitais, nos presídios, nos manicômios, em despojos de guerra. Não esquecei de ninguém, Pai. Ajudai-nos a entender a Tua vontade e a Te servir melhor. Obrigada, que assim seja. E assim encerramos mais uma reunião.